Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de arte. O tema de hoje é o Renascimento na Península Itálica. O Renascimento foi um movimento cultural intimamente conectado à vida das cidades italianas nos séculos XIV e XV e é considerado uma das premissas da renovação científica moderna. Foi um movimento que, em sua base, retomou o conhecimento greco-romano antigo, mas que foi muito mais que uma mera cópia. Para entendermos este desabrochar no século XIV, é importante recordarmos antigos caminhos percorridos por este conhecimento dentro do continente europeu. Durante a Idade Média, parte dos escritos e tratados filosóficos do mundo antigo ficaram sob tutela da Igreja Católica, que não permitia seu livre acesso à sociedade. Outra parte destes escritos permaneceram sob tutela do Império Bizantino, que concedeu um destino bem diferente a estes escritos. Eles circulavam entre cientistas, filósofos e pensadores bizantinos e também muçulmanos, que debatiam os postulados de filósofos como Platão, Aristóteles e Sócrates desde o século IX, produzindo novas reflexões e permitindo uma maior plasticidade cultural a estes povos. Com a invasão muçulmana da Península Ibérica, estes textos e tratados filosóficos antigos foram reinseridos na Europa fora da tutela da Igreja Católica, principalmente através dos escritos de Averroes, um filósofo ibérico muçulmano nascido em Córdoba e que viveu no século XII. Já dentro da Península Itálica, a busca pelas palavras de um passado com o qual se pretendia estabelecer uma continuidade de tradição nacional, os livros de autores dos quais todos se proclamavam herdeiros contribuíram para uma autoconsciência e para a formação de uma visão de conjunto da história do homem, permitindo a organização de novas correntes de pensamento que culminaram no movimento humanista, o grande motor da Renascença. Observando estas trilhas, nós percebemos que a troca do teocentrismo pelo humanismo foi lenta, porém bem fundamentada por tratados filosóficos que tratavam e exaltavam a influência e importância da ação ativa do homem na relação com a natureza e a ciência, suas descobertas e transformações. Concretizou-se através da educação e formação de dirigentes das cidades-estados, munindo-os com técnicas políticas mais refinadas através do estabelecimento de novas vias de abordagem dos autores antigos pelas escolas de gramática e retórica. É importante lembrar que instituições escolásticas de grande renome já existiam, mas não atuavam dentro da atual proposta de massificação da educação que vivemos hoje. Uma dessas instituições, considerada a mais antiga do mundo ocidental, é a Universidade de Bolonha, fundada em 1088. O discurso dos gramáticos não se restringiu ao universo escolástico ou filosófico, escapando para todas as esferas da vida em sociedade e questionando, por fim, os alicerces que fundamentavam grande parte do saber medieval. É um momento reconhecidamente de crise, porque o pensamento medieval já não conseguia responder aos novos impulsos, exigências e questionamentos daquele momento. Graças a esta crise, uma forma de entender a realidade desapareceu. E, para preencher este vácuo, em parte, propostas que combinavam magia, ciência, poesia, filosofia e demais elementos floresceram, em parte, cientistas e filósofos retornavam aos textos clássicos com a impressão de se estar começando tudo de novo. Os artistas deram uma significativa contribuição a todas estas mudanças. A principal característica da arquitetura renascentista foi a busca de uma ordem e de uma disciplina espacial capaz
de superar o ideal de infinitude do espaço das catedrais góticas. A matemática foi a ciência mais utilizada para este fim, e os prédios construídos sob essa égide procuraram mostrar ao observador a compreensão de que eles foram construídos de acordo com regras matemáticas, independente do ponto que este indivíduo ocupava no espaço. O arquiteto florentino Filippo Brunelleschi foi o construtor que melhor traduziu este ideal para as construções renascentistas. Além de arquiteto, ele também era pintor e escultor e tinha profundos conhecimentos de matemática e geometria. Contudo, seus trabalhos mais importantes foram realizados como arquiteto. Seu principal trabalho é a cúpula da Catedral de Florença, cuja construção foi iniciada em 1296 por Arnolfo di Cambio como uma igreja gótica. Mais tarde, Giotto também participou das obras. A construção da igreja de Santa Maria del Fiore, como também é conhecida a catedral, foi finalizada em 1369. Porém, o espaço onde deveria ser colocada a cúpula permanecia aberta, porque os florentinos queriam ter sua catedral coroada por uma cúpula poderosíssima. Mas nenhum arquiteto até aquele momento tinha sido capaz de abranger o gigantesco espaço entre os pilares que deveriam suportá-la. Somente em 1420 que a abóbada principal foi projetada, e este serviço ficou a cargo de Brunelleschi. A planta inicial de Santa Maria del Fiore previa 3 naves que terminariam em um espaço octogonal. Brunelleschi baseou-se em estudos do Panteão e de outras cúpulas romanas para projetar e assentar a cúpula da igreja sobre o tambor octogonal formado pelas paredes de pedras já construídas. A cúpula se integrou tão perfeitamente ao projeto original que parece ter sido concebida no mesmo período. A concretização da harmonia e da regularidade como consequência do uso das regras de geometria ficaram mais evidentes, contudo, na Capella Pazzi, construída também em Florença por Brunelleschi. Situada no complexo da Basílica de Santa Croce, a capela é um edifício pequeno, cuja planta é bem simétrica. A planta foi desenhada sobre um quadrado central, encimado por um domo, ao qual foram acrescentados 2 espaços laterais que o transformaram em um retângulo. A fachada da capela tem um pórtico com 6 colunas coríntias de fuste liso, responsáveis pela sustentação de um entablamento retangular. Observar a capela nos faz perceber que ela tem muito pouco em comum com os templos da Antiguidade Clássica, e menos ainda com a arquitetura gótica. Brunelleschi uniu colunas, arcos e pilastras à sua própria maneira para conseguir combinar leveza e graça de uma maneira que ninguém tinha tentado antes. Ela também mostra que o arquiteto estudou muito detalhadamente as ruínas antigas. Embora a arquitetura renascentista deva muito a Filippo Brunelleschi, ela também foi desenvolvida por outros arquitetos em outros lugares da península. Neste momento, vale destacar a cidade de Urbino. Localizada na região conhecida como Marche, ela foi um importante centro da civilização ocidental no período renascentista.
O Palácio Ducal de Urbino é um dos exemplos arquitetônicos renascentistas desta cidade, com salas claras, arejadas e construídas de acordo com uma organização geométrica precisa. Se desconhece o nome do arquiteto que projetou o prédio. Sabe-se apenas que um construtor de nome Laurana fez as fundações do edifício. Entre os artistas que trabalharam na decoração do palácio, encontra-se Piero della Francesca, um dos grandes pintores do Renascimento italiano, responsável pelo retrato do primeiro duque de Urbino e de sua esposa. Hoje, o Palácio Ducal é um museu e está classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Bem, hoje eu termino por aqui. Quem quiser se aprofundar um pouco mais neste tema, eu deixei nos créditos a bibliografia utilizada para fazer este vídeo. Beijos, bons estudos a todos e até o nosso próximo vídeo.